Olá, meus amores, tudo bom? Preparados para mais um dia de aula? Eu estou preparadíssima. E hoje é um dia que eu adoro, porque hoje é dia de leitura. Eu amo nossos dias de leitura. E hoje eu trouxe para vocês um conto que está no livro didático de vocês, aqui na unidade 8, na página 108. Vamos ler juntos esse conto e aí depois nós vamos falar sobre ele. E eu quero falar para vocês sobre o elemento do conto. Eu quero falar como o conto está organizado. Vocês percebem que todas as vezes que eu trago uma história para vocês, eu conto qual é o gênero dessa história, converso com vocês como ele está organizado, falo sobre o autor, falo sobre o corpo desse texto, para que vocês venham entender como cada um desse texto, cada uma dessas histórias estão organizadas. Porque aí fica melhor da gente entender. Porque em breve vocês serão pessoas que estarão produzindo o texto de vocês. Então, para que eu entenda, para que vocês entendam como essa história está organizada e como eu organizo um texto, então eu tenho que entender sobre o texto que eu estou lendo, tá bom? Então vamos começar? O título desse texto é A Velhinha e o Porco. Esse é o título da história. A Velhinha e o Porco. E agora vamos saber quem é a nossa autora ou autor? É uma autora. O nome dela é Rosinha, tá? Então vamos ler juntos. Era uma vez uma velhinha que vivia sozinha, muito sozinha. Um dia, ao varrer o quintal, ela encontrou uma moeda. Então, resolveu ir ao mercado comprar um porquinho para lhe fazer companhia. Escolheu o porquinho mais bonito de todos, mas no caminho de volta para casa tinha uma ponte e ele recusou-se a atravessá-la. A velhinha andou um pouco, encontrou um cachorro e falou. Prestem atenção, ó. Encontrou um cachorro e falou. 2 pontos, porque agora até aqui, até e falou, foi o narrador da história que estava contando a história. Agora é a velhinha que vai falar. É a personagem. Uma das personagens é a velhinha. Então é ela que vai falar. 2 pontos para sinalizar a fala dela. Um travessão. Saímos da margem e fez um travessão para sinalizar a fala dessa personagem. Cachorrinho, por favor, morde o porco. Ele não quer atravessar a ponte e por isso eu não posso voltar para casa. O cachorrinho nada fez, voltou para o narrador. Esse o cachorrinho nada fez foi o narrador da história que falou, tá? Aí agora, antes de irmos para a interpretação do texto, eu quero falar sobre os elementos do conto. Eu quero falar para vocês que o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literal curta. Vocês observaram que foi uma história curta? Então, é assim que eu conto. E ele tem começo, meio e fim, tá bom? A maior parte das histórias ela tem começo, meio e fim. E o conto tem essa característica de começo, meio e fim, tá? Aí vamos para os personagens. O personagem, no conto nós temos um ou mais personagens. E são seres vivenciados da história. Pode ser pessoas, animais, objetos, seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Foi isso que aconteceu, certo? Na história tinha um porquinho, tinha uma velhinha que tinha uma consciência. E aí tinha o porquinho que também ele tem uma consciência de querer ou não, e ele está no mercado, e aí ele vai e é comprado pela velhinha que quer levar ele para casa, e ao ver a ponte ele começa a não querer andar, não querer atravessar a ponte.
vão começando a pensar, por que será que ele não quis atravessar a ponte? Tá? E aí tá. Vamos ao narrador. Narrador é aquela pessoa que dá voz à história. Não foi isso que aconteceu? O narrador foi aquela pessoa que dá voz à história, que vai contando aquela história. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se de um tempo de duração, certo? O tempo de duração daquela narrativa, entre o início e o fim da narrativa, e da época em que a narrativa ocorre, tá? Pode ser no passado, pode ser no presente, pode ser no futuro, entendeu? Tudo vai depender do tempo, tá? E da época. Espaço. Onde os personagens... O espaço nada mais é que o cenário. O cenário dessa história que a gente acabou de ler foi a casa da velhinha, o mercado e a rua. Esse é o cenário. Teve mais de um cenário. Teve a casa da velhinha, o mercado e a rua. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Esse é o enredo da história. E aí nós chegamos no conflito. O conflito da história todos os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais do personagem. Ou seja, é uma das ações iniciais que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Ou seja, o personagem, ele provoca uma ação, ele cria, ele faz uma ação, e aí, a partir dessa ação, tudo que vai acontecendo vai ser para solucionar esse problema ou essa ação, entendeu? Tudo vai girar em torno dessa ação. Qual foi a primeira ação? A primeira ação foi a velhinha sair de casa e ir até o mercado comprar o porco. Qual foi a segunda ação dessa velhinha? Ela para solucionar aí o porco não quis atravessar a ponte. Para solucionar esse problema, ela pede pro cachorro morder o porco. Mas, peraí, essa solução que ela teve, que ela criou, será que foi legal? Imagina pedir para um bichinho maltratar o outro, morder. Isso é algo legal? Não, então a gente tem que pensar. Então, esse é o conflito da nossa narrativa, do nosso conto, tá? E agora vamos aqui, vamos para a interpretação do texto. Aqui na página 109, tá assim. Qual é o título da história? Qual é o título da história? A velhinha e o porco. Esse é o título da história. Quais são os personagens principais da história? Quais são os personagens principais da história? É a velhinha e o porco. Por quê? O cachorro, ele aparece em um determinado momento, mas os personagens principais da história é a velhinha e o porco. O que você acha da ideia da velhinha de pedir ao cachorro que mordesse o porco para forçá-lo a atravessar a ponte? Foi algo legal? Vocês acreditam que essa ação da velhinha de pedir pro cachorro morder o porco é legal? Quando a gente tem um animalzinho de estimação, nós precisamos cuidar desse animal. Nós precisamos zelar por ele, dar água, comida, amor, carinho, afeto, porque tudo isso ele vai nos retribuir de volta. Então, essa ação da velhinha, foi algo totalmente errado, porque nós devemos cuidar dos animais e não maltratá-los. Se ela queria um bichinho para lhe fazer companhia, então qual é a atitude correta? Era demonstrar carinho, afeto, respeito por esse animalzinho. Se ele estava com medo de atravessar a ponte, ela podia pegá-lo no colo e atravessar com ele. Talvez ele só estava com medo.
de atravessar. Imagina, ele vivia em um outro ambiente, ele sai daquele ambiente e é tudo novo para ele. Ele estava com medo. E aí ela tem uma atitude totalmente errada. Então, maltratar os animais, seja ele um porquinho, um cachorrinho, um gatinho ou qualquer outro animal, é totalmente errado. Devemos cuidar e dar amor e afeto a esses animais. Na história, o cachorro nada faz ao ouvir a velhinha. Invente uma resposta para o cachorro que poderia dar a velhinha. Tá, é o que nós queremos, que você invente uma história. Eu vou colocar, não vale me copiar, tá? Eu falaria, se eu fosse o cachorro, se eu fosse esse cachorro, eu falaria, não, claro que não. Como assim morder o cachorro? Isso é totalmente errado. Eu posso pedir para ele, você pode atravessar? E ver o que ele falaria para mim. Não, eu estou com medo. Então o cachorro poderia, não, pega ele no colo. Você não percebeu que ele está com medo de atravessar a ponte? Talvez ele nunca tenha atravessado uma ponte. Você tá entendendo? E aí eu quero que vocês pensem em uma resposta que o cachorro daria pra velhinha, tá? Aí agora vamos aqui no 5. Em sua opinião, por que o porquinho não quis atravessar a ponte? Eu já falei a minha opinião. Eu acho que ele estava com medo. Imagina, ele estava ali no mercado, seguro, cercado por pessoas que talvez ele já conhecia. Aí, de repente, ele é comprado por uma senhora e que ele nunca tinha visto na vida e que ele precisa ir para casa dela. Pode ser que ele estava com medo, né? Então, e agora vamos aqui no 6, que tá assim, cria um final para a história da velhinha e o porco. Eu falei que a história tem começo, meio e fim. E na nossa história, para no cachorro. E o cachorro não faz nada. E não tem um final. Por quê? É de propósito. Esse final não foi criado. Ele existe. Porém, não foi colocado aqui para que vocês pensassem um final. Então, eu quero que vocês pensem um final para essa história. Vocês observaram que todas as vezes que nós temos uma história, que é dia de leitura, eu sempre desafio vocês a fazerem alguma coisa. E dessa vez, o nosso desafio vai ser criar um final para essa história. Então, mais uma vez, eu quero um videozinho de vocês, com vocês lendo para mim o final da história. Quem não conseguir me mandar o vídeo, pode me mandar foto. Porém, eu preciso que seja uma foto legível, com a letra legível, com um lápis que eu consiga enxergar e ler o final da história de vocês, tá bom? Crianças, entendam também que a participação de vocês na nossa leitura, na nossa criação de história, nos nossos desafios, ela conta ponto. Por quê? Conta ponto de participação. Eu só sei que vocês estão participando da minha aula a partir do momento que vocês interagem, a partir do momento que eu peço algo e vocês conseguem me mandar, que vocês me dão esse feedback, que eu consigo entender como está o entendimento de vocês, a percepção de vocês, o entendimento, sabe, na leitura, como está a leitura de vocês. E aí é essa troca que faz com que eu crie esse entendimento de como vocês estão recebendo, entendendo, compreendendo aquilo que eu estou propondo a vocês. Como está chegando tudo que eu estou ensinando, mostrando, tentando ajudar vocês a criar determinados conceitos e entendimentos, tá bom? E é só assim que eu consigo entender. Sem esse feedback, eu não posso entender. Então, eu gostaria muito, muito mesmo que todos vocês participassem. Eu gostaria de chuva de foto ou vídeo com o finalzinho da história de vocês, tá bom? Gostaria que todos, e não só as crianças que já têm
feito isso, mas gostaria que todos, principalmente os que nunca participaram, tá bom? Eu vou ficar muito feliz mesmo, tá bom? Aí agora vamos aqui para o número 7. Tá assim, principalmente as palavras que aparecem no texto. Aí está, velhinha, passarinho, coelhinho, cachorrinho, garotinho, porquinho. E aí, o que aparece no texto? É a velhinha e o cachorrinho. Vocês observaram que está no diminutivo? Nós já aprendemos aumentativo, já aprendemos sobre substantivos, sobre diminutivo e aumentativo, tá? E aí, agora nós vamos ao NH. NH, nós já aprendemos que NH é o N com o H. Que o N com H é a família do NH, que nós vamos acrescentar as vogais. NH com A faz nha, NH com E faz nhé, NH com I faz ni, NH com O faz nhó, NH com U faz nhu, NH com AO, tio faz nhão. Já aprendemos o tio, certo? E já aprendemos essa junção. Nhão, NH com AO, tio faz nhão. Então, nha, nhé, ni, nhó, nhu, nhão. É a família do NH, certo? E agora nós vamos ver palavras que contenham o NH, para vocês começarem a fixar na cabecinha de vocês, tá bom? Aqui, complete as palavras com nha ou nhó e reescreva-as. Ó, mi, cá. E aí, quem eu vou colocar? Um nha. Vamos colocar o nha? Minhaca. Não dá, então tem que ser o nhó. Minhoca. É assim que vocês vão completar. Aí aqui, e aí reescreva. Minhoca no B. Sonhador. Eu vou ler já a palavra toda para vocês, tá bom? Sonhador, sardinha, ninho, desenho, carinho, minha, banha, banho, pode ser banha ou banho, dá para ser com os dois, caminho, e aí por diante, tá? E aí eu quero que vocês reescrevam para que vocês vejam. E eu gostaria que vocês falassem em voz alta para vocês verem essa junção, para ouvirem o som. A tia Andréia gosta muito de trabalhar com o som da palavra, porque a partir do som nós conseguimos identificar quem é o elemento, qual é a vogal, qual é a consoante, qual é a junção, qual é o fonema, tá bom? Aí agora vamos aqui para a página 111. Aqui, junte as sílabas e forme palavras e destaque a sílaba tônica. Aí tá assim, ó, junte as sílabas e forme palavras e destaque a sílaba tônica. Então, nós vamos juntar as sílabas e formar palavras. Juntamos, ela está separada por sílaba. E aí nós vamos juntar, tá bom? Linha, qual é a sílaba tônica? Linha. Qual é a sílaba tônica? Li. Isso mesmo. Carinho. Carinho. Quem é a sílaba tônica? Ri. E agora aqui. Nhoque. Nhoque. Nhó é a nossa sílaba tônica. E agora vamos aqui no D. Manha. Manha. Quem é a nossa sílaba tônica? O ma é a nossa sílaba tônica. Caminho. Quem é, vamos falar chamando? Caminho. Quem é a nossa sílaba tônica? A sílaba que saiu mais forte? O mi. Então, mi é a nossa sílaba tônica. Separem em sílabas, número 3. Separem em sílabas as palavras a seguir. Pinheiro. Aí, lembra como a tia Andréia ensinou a vocês a separar em sílaba? Eu falo as sílabas pausadamente. Vamos lá? Pinheiro. Eu separei. Pinheiro. Quantas sílabas?
3 sílabas. Pinheiro. Agora vamos para o B. Cordeiro. Vamos separar? Cordeiro. 3 sílabas. Cor. Olha o R aqui junto. Eu posso separar a consoante e deixar a consoante sozinha na separação de sílaba? Jamais. Então é cordeiro. O I ficou junto no DEI. Então, quando eu falo, me ouvindo, eu ouço como a palavra ela ficou. Como aquela sílaba, o som dela. Então, eu sei, ó, que o R ficou junto no cor. O I ficou junto no DI. E o RO ficou sozinho. RO, R-O. Entendeu? Aí eu me ouço. Então, por isso que é muito importante eu me ouvir falando. Eu falar pausadamente para eu me ouvir. E aí eu consigo identificar todas as sílabas. Agora vamos aqui para o C. Marinheiro. Vamos falar? Marinheiro. 4 sílabas. Vamos lá, ó. Ó, nheiro. Certo? O NHE ficou junto e mais o I. Marinheiro. Agora no D. Companheiro. Novamente, ó. Olha o N aqui, ó. Deu pra... Aí, ó, automaticamente a gente já vê o N, que ele sai o som da boca e do nariz. Que é... Viu, ó? O N com... Pã, pá, pá. Nhei. N-H-E-I-R. Tá bom? Vamos lá. Reescreva as frases substituindo as imagens pelo nome delas. Aí tá assim, ó. Tem um passarinho, o passarinho saiu do ninho. Tem um passarinho e um ninho. Então, eu vou colocar o nome, passarinho, ninho. Ambos com NH, tá? O passarinho com NHO e o ninho com NHO também. Aí aqui, ó, Joaninha passou na linha, também com NH. A galinha e o pintinho são animais. E é isso. Aí aqui nós temos na página 112 o diminutivo. Já aprendemos o substantivo diminutivo. Só que essa página eu vou deixar para nossa revisão, tá? E a página 112 e 113 eu vou deixar para nossa revisão, porque substantivo diminutivo nós já aprendemos lá no substantivo, tá bom? E aí, crianças, façam com bastante atenção. Eu vou aguardar, sabe, com todo o amor, o videozinho ou a foto de vocês do finalzinho da história. Nós em breve teremos mais coisas para poder fazer. Vai ter uma novidade bem legal que vai ser um trabalho que vai somar na nossa atividade avaliativa que vem depois do nosso recesso. Gostaria que vocês fizessem com bastante atenção essa atividade. Em breve eu falarei sobre esse nosso trabalho. E um beijinho, tá bom? Tchauzinho, crianças!